Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Quem fala aqui é a professora Esther de vocês. Então eu vou corrigir e explicar, na verdade, essa atividade sobre o Simple Past e o Present Continuous, que no caso é o passado simples e o presente contínuo. Na língua inglesa, que é muito fácil. Por quê? Porque os verbos na língua inglesa são basicamente quase sempre a mesma coisa. Então sempre tem as mesmas regrinhas. Vamos ver aqui como é que funciona. Simple Past, que é o passado simples. O Simple Past é um dos tempos verbais em inglês na qual as ações começam e terminam no passado. Ou seja, começa e termina. Se os verbos forem regulares, recebem a partícula D, ED e IED no final, certo? Então vamos lá. Primeiro vocês têm que saber que a gente só vai trabalhar com verbos regulares, ou seja, aqueles que recebem D, ED ou IED no final. Caso eles sejam irregulares, eles não possuem a regra fixa, certo? Então, primeiro é o sujeito, depois é o passado do verbo e depois é o resto da frase. Vamos ver como é que fica? I played. Eu joguei. Ou seja, primeiro o sujeito, que é eu, I, e depois o verbo play. Olha o verbo que é, gente. O verbo é só isso aqui, ó. O verbo é play. Esse ED no final é o quê? O simple past, que é o passado simples do verbo. Então, ó aqui o verbo é play. Mas por causa do simple past, ó, o ED no final, ó, eu joguei. Essa é a forma afirmativa. Então, vamos lá. Se fosse work, work, que é trabalhar, né? Então, se fosse eu trabalhei, como é que ficaria? I, primeiro, né? Que é o sujeito. I. Vixe, tá errando aqui, peraí. Vamos ver como é que ficaria se fosse outro verbo. I were. Fica assim mesmo, vocês vão entender. Ó, eu. Deixa eu colocar aqui que eu acho que fica melhor. I, que é eu, ou seja, o sujeito. Primeiro não vem o sujeito? Então, o sujeito é quem? Eu. Aqui o sujeito, eu. Work, que é o verbo. E como é que a gente coloca no passado? Were. É de, certo? Worked. Aqui ele no passado. Então, eu o quê? Trabalhei. Essa frase é o quê? Eu trabalhei. Então, os verbos para ser colocado no passado simples ou simple past é o que? Você pega o sujeito no começo da frase, coloca o passado, o verbo é play. O passado é o que? Ou você coloca a partícula D, ou ED, ou IED, certo? Então, o verbo aqui, work, ficou como? Worked. E se for a forma negativa? Como é que é, professora, a forma negativa? Para formar a forma negativa, você vai colocar primeiro o sujeito, depois did, not, o verbo principal no infinitivo e depois o resto da frase. Por exemplo, tem a forma contraída, que é dessa forma aqui. Esse verbo aqui, que é o ED, quando você vai colocar na forma negativa, você vai ter que acrescentar did not, certo? Então, veja aqui como é. I didn't play. Eu não joguei. Então,
Eu joguei a forma afirmativa. Eu não joguei. Veja como é que é o verbo. O verbo fica do mesmo jeito, certo? Aqui a gente não vai mudar o verbo. A gente só vai colocar essa partícula aqui, ó. Did. Então, deixa eu colocar ela aqui na forma sem ser contraída, para vocês verem como é que fica. Olha. É o seguinte, fica assim. I did not e depois o verbo play. Se fosse eu não joguei bola, soccer no final, ok? Eu não joguei futebol. Observa que o verbo fica do mesmo jeito. Aqui, quando a gente está afirmando, a gente tem que colocar o ED no final. Aqui na negativa não precisa, o verbo fica do mesmo jeito, tá vendo? A única diferença é que antes do verbo você coloca did not, certo? Então, aí você faz a forma negativa do verbo. Professora, e como é que fica a forma interrogativa? Do mesmo jeito, só que você vai inverter, certo? Ele vem, o did, ele vem antes do sujeito. O sujeito não é eu que não estou praticando a ação, eu que não joguei bola, eu que joguei bola. Então, o sujeito é eu. Então, na forma interrogativa, ficaria como? Vamos passar essa frase aqui para interrogativa, para a gente saber como é que fica? Ao invés de ficar I played, como é aqui na frente, eu joguei, play de. É o que? A forma afirmativa. Eu joguei. Certo? Como é que é a negativa? Lembra que a negativa o verbo fica do mesmo jeito. Não coloca de, só coloca o did e not. Então, vamos lá. Como é que fica a negativa? I did not e depois play. Como é que fica? Eu não joguei. Professora, e a interrogativa? Olha aí. A interrogativa é quase como a negativa, só que não vai ter o not e você vai inverter. Onde tem o sujeito, você vai colocar depois e o verbo antes. Como é que fica, professora? Did. Primeiro vem o did, depois vem o I e depois vem o verbo play. Como é que fica? Eu joguei. E o que a gente não pode esquecer no final da frase? A interrogação, hein? Não esqueça a interrogação no final da frase. Então, eu joguei. Olha aqui. Afirmativa, coloca o quê? ED no final. ED no final. A negativa, did not. E o verbo fica do mesmo jeito. Não coloca ED, não coloca nada. E a interrogativa. O verbo vem antes do sujeito. O sujeito não é eu? Olha aqui o verbo vindo antes. Did I play? Eu joguei. Veja que esse exemplo aqui também. Se fosse na afirmativa, não teria esse did aqui na frente. E esse verbo aqui, ele teria o ED no final. Ficaria You called me yesterday. Você me ligou. E ponto. Essa é a afirmativa. Se fosse na negativa, aqui seria you, aí depois did not. Você não me ligou. Só que é a interrogativa. Então, primeiro vem o did e depois vem o you. Como tá aqui. Veja, aqui primeiro veio o did e depois que veio o you, certo? Did you call me yesterday? Você me ligou ontem? Então, na
afirmativa, a gente coloca o D ou ED no final. Professora, como é que eu vou saber? Vai botar D, ED ou IED. Veja bem, toda vez que um verbo terminar, por exemplo, aqui, play. Imagina como ficaria estranho. Play de. Então, toda vez que terminar com uma vogal, assim, play, a gente colocou ED no final. Depois eu vou mandar uma listinha para vocês com alguns verbos para que vocês saibam como é que fica, pelo menos alguns, para vocês se basearem e estudarem, certo? Vamos lá. Agora a gente vê também o present continuous, que é o presente contínuo, ou seja, uma coisa que ainda está acontecendo, certo? Então, aqui é uma coisa que já aconteceu. Eu joguei, eu não joguei, ou eu joguei, isso aqui já aconteceu. Você jogou, já aconteceu, já acabou. Aqui não, eu estou jogando, eu estou comendo, eu estou bebendo. É algo que ainda está acontecendo, não acabou. E como é que faz isso, professora? Colocando o ing depois do verbo. Ali era qual? O ed. Aqui é o qual? Ing depois do verbo. Veja aqui o exemplo. Primeiro é o sujeito, depois é no caso, o verbo, no presente, e mais a partícula ing no final. Vamos ver como é que fica. Sujeito, quem é o sujeito? He, que é ele. Quem é o verbo? Is, o verbo no presente. E depois, he is. Olha aqui como é que fica a questão da continuidade. Jogando, ele está jogando bola. Veja bem, olha aqui, ó. Play é o verbo, lembra? Que é o mesmo verbo lá de cima, só que ao invés de ter ED, aqui a gente vai ter o quê? ING. Então, para formar o present continuous, é ING. Para formar o passado, é ED. Veja bem. Então, he is playing ball. Ele está jogando bola. A negativa, como é que funciona? Veja bem, a negativa, você vai colocar apenas o not. Veja bem, olha como é simples. She é o sujeito, is o verbo, está, e aqui, ó, not. Sem ser na forma contraída, como é que fica? She is not is to. Então, é o seguinte, ele não está estudando. Então, depois do verbo, na forma no presente, antes do verbo, que a gente coloca ing, a gente coloca a partícula not. E aí, a gente faz o quê? A forma negativa do presente, contínuo. Ele não está estudando. Ou seja, é uma coisa que ainda está acontecendo. Ela não terminou ainda. Ó, sujeito, verbo, a partícula de negação e depois o verbo no presente contínuo, que é com o ing no final. Sempre lembre de colocar o quê? O ing no final, porque é o presente contínuo. Professora, e a forma interrogativa, como é que funciona? Basicamente do mesmo jeito do passado. Você faz o quê? Você, para a construção das frases interrogativas, como está dizendo aqui, o sujeito se localiza entre o presente simples do verbo to be e o gerúndio do verbo central. Professor, o que é isso? O gerúndio desse verbo central é onde a gente coloca o quê? O ing. Então, dating, namorando. Então, dating é o verbo que eu coloquei o quê? O gerúndio, que é o presente contínuo. Tá namorando.
Lá é o passado, namorou. Aqui é namorando, ou seja, ainda está acontecendo. Você está namorando minha irmã? Então, ao invés de eu colocar you are, como é aqui, ó, she is, primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo to be. Aqui não, a gente coloca primeiro o verbo e depois coloca o sujeito. Are you dating my sister? Você está namorando minha irmã? Se fosse na forma, essa mesma frase, na forma afirmativa. Primeiro vem o sujeito, you, depois o verbo are, depois o verbo no gerúndio, dating, e depois my sister. Então, aqui é o que? Na forma afirmativa. Você está namorando minha irmã. Então, aqui é o que? Na afirmativa. E na negativa, professora? Na negativa, depois do verbo are, depois do verbo, a gente coloca o que? Not. Então, are not dating my sister. Certo? Professora, sempre vai ter esse verbo aqui, o verbo to be? Sim, sempre vai ter o verbo to be. E se vocês quiserem, lá no canal também tem um vídeo. Aqui é você não está namorando minha irmã. Não está namorando minha irmã. Então, esse verbo to be, a forma dele aqui, ó, vocês deveriam ter visto onde? Num sétimo ano. Num sexto ano, na verdade. Vocês deveriam ter visto no sexto ano. Professora, e agora? Eu não vi, eu não lembro como é que faz esse verbo to be agora. Esse verbo to be para depois colocar o verbo no presente contínuo, né? Primeiro vem o verbo to be, depois vem o verbo no presente contínuo, que tem o ing no final. Lá no canal vai ter também um vídeo, que é do sétimo ano, falando só sobre o verbo to be, para vocês saberem só essa partezinha daqui da frente. E depois poder fazer o resto, que é no presente contínuo, certo? Ó, presta atenção agora, hein? Ó, presta atenção. Fique atento. Quando a palavra for seguida de consoante, vogal mais consoante, neste caso a última consoante será duplicada e acrescida a partícula ing. Como assim, professora? Por exemplo, a palavra eat, que é comer, o verbo comer. Veja bem, o verbo comer tem vogal, consoante e depois vogal, certo? Segunda regra acima fica como? Eating, ou seja, duplica a última letrinha, que no caso aqui é a última consoante, certo? Fica eating. Professora, a gente já viu o presente contínuo e a gente viu o passado simples, que no caso é o passado que a gente acaba. O presente que está continuando, jogando, comendo. E como é que fica o passado contínuo, professora? Olha, o passado contínuo, a gente vai fazer essa parte do passado contínuo, a gente vai ter a continuação no próximo vídeo, certo? Dessa parte do passado contínuo, que vai ter só uma aula sobre ele, tá certo? E agora vamos fazer esses últimos exercícios que tem aqui, ok? Então vamos lá. Escreva a forma do present continuous. Present continuous é o presente o quê? Contínuo. Presente contínuo é o que coloca o quê? A partícula ing no final de cada verbo, não é?
Então, a forma do presente contínuo de cada verbo abaixo. Veja bem, como é que esse verbo aqui? É o verbo trabalhar, work, certo? Então, é só colocar o ing no final. Então, ing fica working. Deixa eu colocar de vermelho para que vocês visualizem melhor. Tem um verbo, para colocar é só colocar o quê? Vamos lá. Essa aqui, travel, que é o quê? Viajando. Para formar, colocou o ing. Fica traveling, viajando. Listen, que é o verbo o quê? Ouvir. Para formar, a gente coloca só o quê? O ing. Veja como é simples. Para formar o presente contínuo, é só colocar o quê? ing no final do verbo. Olha aqui esse. Like, que é o verbo o quê? Gostar. Para formar o presente contínuo, você já sabe. Coloca o quê? ing. Fica like, gostando. Drive, que é o verbo dirigir. Para formar ing. Vixe, toda vez. ing no final, do mesmo jeito. Give, que é o verbo dar. Para formar ing no final. Então, a mesma coisa se aplica a todos os verbos. Esse aqui, o verbo play. Para formar playing, o verbo jogar. Quando coloca, fica jogando. Verbo study, que é estudar. Para formar, a gente coloca só o quê? ing no final do verbo. Verbo buy, que é comprar. Para formar, coloca o ing no final. Fica o quê? Buying, comprando. Esse verbo, o verbo bring, que é trazer. Para formar, do mesmo jeito, coloca o ing. Bring, que é trazendo. Esse verbo think, que é o quê? Pensar. Para formar, eu só coloco o ing. Pensando, thinking. Esse aqui, do mesmo jeito. Answer, que é o verbo responder. Para formar, a gente coloca o ing. Fica respondendo. Put, que é o verbo colocar. Veja bem, olha a regrinha aqui embaixo. Lembra da regrinha? Consoante, cadê a regrinha? Aqui em cima que a gente viu. Quando tiver o quê? Consoante, vogal, consoante. Tem que se duplicar a última consoante. Olha aqui. Olha como o verbo é. Put. Consoante, vogal, consoante. Então, para formar, eu tenho que primeiro duplicar essa última consoante, botar outro T e depois colocar o ing. Fica putting, que é colocando. A mesma coisa. It, vogal, vogal, consoante no final. Mesma regra. Bota. Duplica a última consoante e depois coloca o ing. Consoante, vogal, consoante. Do mesmo jeito. Duplica a última consoante. Get, que aqui é receber. Quando eu coloco no presente contínuo, fica o quê? Recebendo. Duplica e depois coloco o ing. Certo? Então, ó, não tem mistério. ing nos verbos e quando for vogal, consoante, vogal, a gente usa, quer dizer, consoante, vogal, consoante, a gente usa o quê? Repete a última consoante e coloca o ing, certo? E aqui, do mesmo jeito, seleciona a forma correta do verbo presente contínuo para continuar a frase.
É having ou having? O verbo é have. Então, é o quê? É having. É só o ing no final, certo? Então, é having. Que é o quê? João está almoçando agora, certo? We are, nós somos, nós estamos, na verdade, nós estamos estudando inglês, certo? Então, como é que fica esse verbo estudando? Só coloca o quê? O ing no final. Então, o verbo é stood. E com ing fica dessa forma. Não tira o y. É só acrescentar o ing. Não é para tirar o y. Então, é dessa forma. Eu estou jogando. Como é que é? Playing. Do mesmo jeito, ó. Não tira o y. Nem tirou aqui, nem tirou aqui. Só coloca o ing. Do jeitinho que tá o verbo, stood, depois coloca o ing. Não precisa tirar o y, não. Então, o verbo é playing. Eu estou jogando o quê? Eu estou jogando Dark Souls 3 no meu PC. Eu estou jogando, playing, Dark Souls 3, que no caso é um jogo no meu PC. Ana está. Lembra da questão da duplicação aqui, ó. Verbo terminado em consoante, vogal, consoante. Forget. Aqui, o verbo é esse, forget. Que é o verbo esquecer. Para formar, você tem que duplicar a última consoante e colocar o ing. Forget. Aqui, Kevin está. Aqui é o verbo ser. O verbo ser é um verbo que fica o quê? Being. Being não. Isso não existe. Então, é being. Do mesmo jeito que tá o verbo. Que o verbo é esse aqui. Be. Não é o verbo to be? Então, aqui, do mesmo jeito que tá o verbo, depois coloca o ing. Aqui. Então, essa foi a nossa correçãozinha. Na próxima aula, a gente vai fazer uma atividade sobre esse último assunto aqui, que é o passado contínuo. Na outra aula, a gente vai fazer sobre o passado contínuo e uma atividade. E vai ter a explicação também. Prestem atenção nessa correção e qualquer dúvida pode me procurar, tá certo? Um beijo para cada um de vocês e mãos à obra aí para corrigir e estudar, certo?